Bem, seguindo a mesma lógica, né, a gente também pode fazer o seguinte. Por exemplo, vocês já perceberam que quando a gente mexe um degrau, a gente acaba mexendo todos. Vamos dizer que a gente vai criar um patamar aqui. É claro que se eu clicar aqui e for clicar um patamar na mesma largura da escada de 1 metro, eu tenho 30, eu vou puxar 70 aqui, olha o que acontece. Ele acaba, de certa forma, descaracterizando a própria escada que eu estou tentando projetar. Então, o ideal é o seguinte, para a gente poder fazer esse patamar sem alterar todos os outros degraus, o que a gente faz? A gente clica nele e a gente desassocia, transforma, deixa ele de ser componente, e aí ele não sendo componente, facilita para a gente, vou digitar 0,70, facilita para a gente criar o patamar, ok? Beleza? Uma outra coisa que nós vamos aqui fazer, só para poder completar a nossa escada aqui, eu vou pegar aqui uma linha, vou achar o midpoint aqui, daí eu venho aqui até achar o midpoint, e aí eu vou até achar na face, olha a linha lilás lá, eu vou chamar que essa linha é uma linha guia. Essa linha depois a gente vai apagar, mas nós estamos fazendo isso para quê? Ó? Eu vou pegar agora a fita métrica aqui e estou estabelecendo um eixo a partir dessa linha que eu fiz e vou colocar de um lado 0,10 e do outro, a gente tem que só tomar cuidado, porque olha, não é no eixo verde, é no eixo vermelho, tá bom? Eu comecei aqui do eixo vermelho e aqui também, porque se eu vier para o eixo verde, eu estou fazendo uma perpendicular, então eu coloco no eixo vermelho ali, eu tenho que seguir o eixo da cor correspondente, e aí, deixa eu só fazer um ajuste aqui. Eu pego aqui o retângulo, a ferramenta de retângulo, e crio uma superfície. Lembrando que aqui é um componente e aqui é uma superfície fora do componente. Bom, por que eu fiz isso daí? Bom, aproveitar, limpar as linhas auxiliares, que eu não preciso mais, mas isso daqui, ele está exatamente para que nós possamos criar aqui uma viga de sustentação para esta escada, porque a gente não consegue sustentar uma escada com um degrau tão grosso apoiando apenas nessa ponta. Poderia ser talvez uma estrutura metálica, aí já é outro departamento, mas vamos pensar que essa escada ela seja de concreto. Bom, aí a gente tem um comando aqui que chama siga-me. E o siga-me a gente ativa ele. A primeira coisa, eu clico. Antes de eu ativar ele, eu tenho que selecionar para avisar para ele o que ele vai seguir. Então, eu cliquei na linha de baixo, como foram duas linhas, eu vou apertar o Shift e vou clicar na linha de cima. Perfeito, essa é a linha que ele tem que seguir. O que tem que seguir? Esse retângulo aqui embaixo, ele tem que seguir essa linha até aqui em cima. Aí sim, a hora que eu clicar aqui no siga-me, ele vai perder essa seleção, mas ele vai ficar ativado o comando. Então eu clico aqui, a hora que eu venho aqui, eu clico e ele dá a viga. Ok, e aí é só eu vir aqui apagar. Eu não consigo apagar esse daqui, porque se eu clicar ele vai pegar, ele está amarrado na aresta do degrau, então se eu clicar aqui desaparece o degrau. O que dá para a gente fazer, se a gente não quiser
mostrar isso é pegar essa viga aqui e descer um pouquinho e pronto, nós temos aí a viga de sustentação. Mas para essa escada ficar mais bacana ainda e que a gente entenda um pouco mais a questão do componente, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós temos 18 de altura, eu vou deixar com 13 para ficar aí como se fosse uma placa de concreto de 5 centímetros. Então eu clico nele aqui, eu venho aqui, eu subo e digito 0,13 e aí a gente tem uma escada em balanço, né? Que isso valoriza bastante o projeto, ok? Aqui em cima é como se fosse o patamar e o próximo passo nós vamos fazer um corrimão aí tubular. Essa aqui vamos apagar e vamos fazer o corrimão tubular. Ok, então o mesmo comando que nós usamos aqui para fazer essa viga na parte de baixo, colocando uma linha e depois entrando com o comando siga-me, a gente vai fazer a mesma coisa aqui com esse corrimão. Nós vamos fazer um corrimão, ele biapoiado, ele vai estar apoiado aqui na parte de baixo e na parte de cima. Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que fazer é exatamente pegar aqui a fita métrica e estabelecer aonde que a gente vai colocar o eixo do corrimão. Então eu vou vir aqui, vou digitar 0,05 de um lado, aqui 0,05 do outro, achei o primeiro ponto. Primeiro ponto, tudo isso aqui são linhas auxiliares. Vou traçar uma linha no eixo azul, colocar 0,90, que seria a altura do meu corrimão, e o primeiro aqui já está ok. Agora nós vamos vir aqui nessa parte de cima e fazer a mesma coisa. Eu vou pegar aqui, ó, por que eu estou colocando 0,05 de cada lado? Primeiro, para poder achar o eixo, e segundo, para que esse corrimão a pessoa possa, vou colocar aqui também, tá? Que a pessoa possa, aí no caso, ela colocar a mão, né? Se tiver encostado na parede, a escada, assim. É um detalhe aí que, claro, depende de vocês, cada projeto que vocês fazem. Aqui 0,90 e a mesma coisa aqui 0,90. Agora a gente vai ligar esse ponto nesse aqui e nesse aqui, e como eu sempre falo para vocês o seguinte, tá vendo, começou a poluir um pouco com a quantidade de linhas auxiliares. Depois que a gente utiliza, ó, eu pego a borracha e vou andando e eu consigo apagar tudo. É importante, né? Eu vou apagar isso aqui eu usei só para poder ter a referência, mas eu falei que essa escada, o corrimão é bi-apoiado, então ele vai ter um apoio embaixo e um apoio em cima. Então o desenho será esse aqui do corrimão tubular. Vamos fazer um corrimão tubular. Eu vou vir aqui nesse ponto, já que é um tubo, então vou criar uma circunferência aqui. Eu crio uma circunferência de 0,02 de raio, para que ele fique com 4 centímetros, para que possa a palma da mão abraçar bem esse cano e poder subir respeitando também aquela distância aqui, para não raspar a mão na parede, né? Arquiteto tem que pensar todos esses detalhes, não é só saber desenhar, né? Não é só saber ter domínio do software ou do desenho. Aqui a gente vai selecionar tudo e eu vou fazer de uma maneira
bem simples. Vou pegar da direita para a esquerda. Vocês podem ir clicando com o Shift, apertando um por um aqui. Isso aí pode ser feito, mas eu vou fazer de uma maneira assim. Eu abro uma janela da direita para a esquerda e já selecionei todas essas linhas. Aperto o Shift e seleciono essa última linha. E aí o que eu vou fazer? Eu vou aqui clicar exatamente, eu cliquei no siga-me, a hora ele já estava selecionado, a hora que eu clicar aqui ela acompanha. Então vamos lá. Eu vou selecionar, deixa eu pegar um ângulo aqui. Eu vou selecionar toda essa linha aqui. Bom, eu vou selecionar, selecionou, aperto o Shift e clico aqui. E aí eu vou pegar o comando aqui, o siga-me, follow me em inglês, né? E a hora que eu clicar aqui, ele faz o conjunto todo do corrimão, né? O comando siga-me, ele é muito legal porque qualquer tipo de desenho que você faz, é claro que, por exemplo, as dicas que a gente dá, poxa vida, se eu tiver que fazer um corrimão do outro lado, eu também faço que seleciono tudo, todo ele aqui. Eu não vou ficar repetindo o mesmo comando, se é mais fácil eu clicar aqui e andar com ele até aqui, ó. Pronto. E aí eu tenho a escadinha com corrimão. Bom, nós aprendemos a fazer a escada selecionada. Eu só para finalizar um modelo de escada que é interessante, que a gente vai, já é experiência pessoal, né? Com o tempo a gente vai evoluindo. Eu costumo às vezes fazer um bloco lá, um tamanho qualquer, né? E aí eu venho aqui com o lápis, clico aqui, qual é a altura do degrau? 0,18 e aqui 0,30. Vamos seguir o mesmo modelinho, ok? Ó, esse aí vamos dizer que é um degrau. Eu venho aqui, seleciono ele, vou pegar o Move, aperto Ctrl, clico desse ponto aqui, coloco lá 8x para multiplicar. Aí eu venho aqui e coloco 0,70. Posso vir aqui e descer até aqui, e desse ponto descer até aqui. Depois que eu desenhei no bloco, isso daqui eu espero que seja inspiração para vocês fazerem qualquer coisa. Depois que eu desenhei no bloco, pronto, tem a escada aqui montada, né? E a escada, vamos dizer, uma escada de concreto com toda a parte embaixo, né? Eu espero que vocês tenham aprendido essa questão da escada e vamos para a nova lição então. Um abraço.